bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer um vídeo para vocês muito pedido, que é sobre os testes de proficiência. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o PTE e nada melhor do que o meu professor Fábio para dar algumas dicas pra gente. Então vamos lá. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, pessoal, eu tô aqui com o Fábio, que é o nosso professor de PTE, né? Pra quem não sabe o que é PTE, logo logo ele vai explicar. Então, antes de qualquer coisa, quem é você, Fábio? Conta um pouco pro pessoal. Hi, people! meu nome é Fábio, eu estou aqui na Austrália tem aproximadamente 4 anos. Eu trabalho como professor de inglês há quase 20 anos, é algo que eu adoro fazer. E eu sou uma pessoa muito feliz de poder também dar aula aqui na Austrália. E eu trabalho como, no momento eu trabalho como professor de PTE, que é o Pearson Test of English, que não muitas pessoas conhecem. Eu acho que é interessante a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Legal. E ele tirou nota máxima no teste. Então ele é uma pessoa, assim, extremamente gabaritada pra dar dicas pra gente. Porque todo mundo sabe, né, que pra você conseguir um visto, pelo menos a maioria dos vistos, ou se você quiser estudar, fazer uma universidade aqui na Austrália, você precisa fazer um teste de proficiência. E o PTE é um dos mais novos. Tem o IELTS também. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um outro vídeo falando só sobre o IELTS, ou só qual é a diferença entre IELTS e PTE, mas hoje o foco é PTE. Então vamos lá, Fábio. Primeiro de tudo, o que é esse PTE? Certo, PTE ele quer dizer Pearson Test of English. Ele é um teste que ele foi desenvolvido na Inglaterra em 2009, então ele é um teste muito mais novo, muito moderno. E bem interessante, eu diria, né? As pessoas não sabem muito bem sobre o que esperar dele. E realmente ele é um teste bem atípico, né, eu diria. Ele é um teste que ele foi desenvolvido baseado em 10 mil testes escritos, 400 mil respostas faladas. Caraca. Em 158 países diferentes por um grupo de especialistas. E ele levou aproximadamente 9 anos para ser desenvolvido. E países que falam 126 línguas diferentes como um todo, né? Caramba! Ele é um teste bem moderno, é bem diferente de um teste acadêmico tradicional, né? Ele tem 20 tasks diferentes, distribuídas em 3 sections. Uma é Speaking and Writing, apesar de que as tasks são separadas, é uma section só, né? Nós temos também 5 tasks do Reading e mais 8 tasks do Listening. E são tasks bem diferentes, né? São tarefas bem diferentes que a gente tem que fazer, porque elas fogem um pouquinho do usual, né? Quanto tempo dura o teste? O teste ele dura mais ou menos 3 horas. 3 horas. E todas as sections elas são feitas de uma vez, né? Tá. Você pode ter um optional break entre a reading e a listening sections de 10 minutos, só que tirando isso, todas as tasks elas são feitas juntas, né? São tasks bem diferentes no sentido do que você tem que fazer, né? Tá. Por exemplo, as tasks de speaking você tem que ler textos em voz alta, você tem que repetir frases, descrever imagens, recontar uma palestra, responder perguntas curtas, então uma coisa bem interessante, bem diferente, eu diria. E ele é feito 100% no computador? 100%. Até a parte do speaking, de falar? Sim. Você não conversa com ninguém durante a sua prova, né? É só você e o computador. E inclusive você é avaliado pelo computador. Então não tem human assessor, né? Não tem nenhuma pessoa que vai te avaliar. Então não é todo mundo que se adapta. Tem pessoas que tentam, mas elas têm que lidar muito bem com o computador, tem que saber digitar rápido. Tem que conseguir falar bem no microfone, né? As mulheres em especial têm que tomar um pouco mais de cuidado, porque o assessment system, aparentemente, ele não consegue avaliar tão bem uma mulher quanto ele avalia um homem. Então isso é uma dica importante, pessoal, principalmente as mulheres. Exatamente. Então, por exemplo, a posição do microfone conta bastante para que ele consiga reconhecer bem a voz. Tem que tentar falar com bastante confiança também. Tá. Né? Do contrário, pode começar a prejudicar um pouquinho a nota. Então, pra quem tem mais facilidade, por exemplo, pra digitar do que escrever, porque hoje em dia a gente quase não escreve mais no papel, né, Fábio? Assim, Sim. é muita coisa. Até
tecnológica, muito celular, então notebook, e você digitando. Então, pra quem tem facilidade com o computador, talvez seja uma boa fazer o PTE. Sim, com certeza. Digitar rápido é uma coisa muito importante, né? E uma outra dica também é que em muitas das tasks que a gente tem que fazer, nós temos que saber tomar nota, né? Então a gente tem que conseguir escrever bastante coisa num tempo muito curto, né? Seja para você recontar uma palestra ou para você analisar alguns resumos, que são algumas opções que você tem que escolher. Enfim, a gente vai escrever aí em quase metade da prova, nós vamos precisar usar o que eles chamam de Erasable Noteboard, né, que é dado para você durante o momento da prova. E aí tem também um tal de mock test, né? Que eu queria saber o que significa esse mock test. Sim. O mock test ele é um simulado, né? Existem muitas versões online, mas tem apenas 2 que você consegue comprar, né? Ele tem que ser comprado, pelos quais você é avaliado pela própria Pearson, né? Esse teste ele custa na faixa de mais ou menos $50, né? Tá. São 38, se eu não me engano, dólares americanos. Então aqui dá na faixa de uns $50. E você faz ele online também. Tá. E só existem 2 versões, né? A versão A e a versão B. A B ela é um pouquinho mais difícil que o teste de verdade, eu diria. A A ela é bem parecida. Mas infelizmente, apesar de que tem bastante material disponível, nós só temos 2 versões oficiais do mock test do PTE, né? E ele é um simulado mesmo, de 3 horas, como se você estivesse fazendo a prova. Com tudo, inclusive com o breakzinho de 10 minutos. Ah, legal. Então quem tá no Brasil, por exemplo, consegue Pode fazer de lá, sim, claro. É só entrar no site deles, aí você compra o seu mock test. E aí, enfim, quando você tiver disponível com o seu equipamento, headset, microfone, tudo bonitinho, aí você consegue fazer e você pega, inclusive, uma nota, né, um score. E quanto que custa quando você for fazer o teste mesmo, né, o oficial? Quanto custa esse teste? $330. Australianos. Sim, exato. E aí você vai para uma sala? Como é que é? Uma sala que tem vários computadores? Isso, aqui em Perth especificamente nós temos 2 venues, né? 2 lugares onde você pode fazer a prova. Os 2 ficam em Northbridge, aqui próximo da onde a gente está. E você pode fazer o teste inclusive todos os dias, tirando domingo, né? Então é um volume muito grande, a gente está falando aí de na faixa de 100 a 120 test takers por semana, né? Então ele é um teste que o pessoal está correndo atrás mesmo, em especial porque o IELTS hoje em dia, a dificuldade dele está aumentando bastante, né? E o IELTS? Mas e o PTE? Ele também tem a versão acadêmica e geral? General? Ou ele só tem a acadêmica? Não, existem as 2 versões, só que o que é utilizado aqui na Austrália, seja para imigração ou para estudo, é só a versão acadêmica. A versão general ela é basicamente utilizada só na Inglaterra e ela é utilizada para outros fins, né? Então aqui é só a versão acadêmica mesmo, com linguagem acadêmica e tasks acadêmicas. E como é que funciona o lance de score, né? Das notas, dos grades, né? É a mesma coisa que o IELTS ou tem diferença? Olha, as pessoas elas estão acostumadas com o IELTS, onde você pontua de 1 a 9. Tá. O PTE são 10 vezes mais pontos, né? Então a gente pontua de 10 a 90. E também tem uma equivalência com o IELTS, né? Por exemplo, um 6 no IELTS gira entre 50 e 57 pontos no PTE. Tá. E um 9 de 86 a 90 pontos. Vou deixar aqui a tabelinha embaixo, já com todas as informações, né, Fábio? Então existe uma equivalência sim, e imagino que seja por isso também que as pessoas estejam procurando mais o PTE, porque a barra do IELTS está lá em cima, né? Tá. Do PTE ainda não. E Fábio, como é que funciona essa correlação entre os skills, que é o speaking, o reading, o writing? Certo, essa é uma pergunta bem interessante, essa é uma das diferenças do PTE também, né? Que dependendo da task que você faz, dependendo da natureza dela, você pontua para mais de uma skill. Por exemplo, a última task da sua prova, que é da listening section, chama Write from Dictation, onde você ouve uma frase e você tem que digitar ela. Então, por conta disso, você pontua para o listening e para o writing também. Porque você ouviu, ele está contando se você entendeu direito. Depois você tem que digitar com o spelling correto, né, com tudo mais.
E isso acontece em várias das tasks do PTE, né? O que também é um diferencial, porque isso não acontece nas outras provas. Ah, legal. Então, você pode se dar bem ou não, né? Depende. Exatamente, E no caso do PTE em especial, existem tarefas que você consegue mais pontos do que as outras, né? Então, por isso que é muito importante você saber o ranking de tasks, para você saber o tempo que você vai dedicar para cada uma, né? Tem mais uma diferença que eu queria também comentar, é que os writings do PTE, eles são bem diferentes, né? Uma coisa bem única, assim. Por exemplo, você tem que resumir um texto de 300 palavras em uma frase só, né? Ai, meu Deus do céu, eu não fico sem cabeça já. Uma full stop, a essay que você escreve, uma ou duas, né, que você escreve no teste, você tem que escrever basicamente o mesmo número de palavras que o IELTS, só que no IELTS você tem 40 minutos, Sim. E no PTE você tem apenas 20 por essay, né? E tem também uma task que ela pertence à listening section, que você tem que ouvir uma palestra por 1 minuto e meio, tomando nota, né? Mais uma que você tem que tomar nota, e depois você vai transformar em um parágrafo de 50 a 70 palavras. Então, essas partes que envolvem writing, além de outras também, né? Mas essas 3, por exemplo, elas são bem diferentes. O pessoal se assusta um pouquinho no começo, né? Mas assim, aos poucos, com bastante treino, dá pra chegar lá tranquilo. Se ele tirou 90, tudo bem, né? Que ele é professor com milhões de anos de experiência, mas assim, né? Acho que dá pra... Mas é possível, sim. E eu tenho alunos que já tiraram 90 também. Sério? Sim. Caramba. Só precisa de dedicação, Então, o que esses caras fizeram diferente pra tirar 90? Olha, assim, a palavra-chave mesmo, depois que a gente dá a guidance, né, é treino. É que nem aprender um musical instrument, né? Eu vou lá, eu mostro, só que você tem que treinar. Você vai ter que tentar com a sua mãozinha lá, né? E aí essas pessoas, claro, elas têm um inglês muito bom, mas acima de tudo elas se dedicaram o suficiente, treinaram bastante, porque o PT é treino puro, entendeu? E aí eles conseguiram, chegaram lá. E com relação assim, às principais barreiras, você que está na sala de aula, que você vê, né, os erros dos estudantes e tudo mais, o que as pessoas mais cometem assim, de erros, principalmente os brasileiros? Isso é uma pergunta interessante. Olha, eu diria assim que, em especial com o foco nos brasileiros, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a pronúncia no speaking, né? Porque nós temos também, assim como muitas outras línguas, a gente tem um accent um pouco forte, né? O tal do don't want, né? Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Temos também que tomar cuidado com a posição do microfone, tem que ser sempre entre o nariz e o top lip, Boa dica. né? Idealmente. E se a gente pensar também na reading section, que é muito importante, ela é uma maratona constante, porque a gente tem que fazer ela under time constraints, né? Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com o tempo de cada item, senão a gente não termina a section. E oficialmente a última task é a que oferece mais pontos, né? Ela pode oferecer até 30 pontos de 90 só em uma task. Caramba! Então, se a gente não administrar o nosso tempo corretamente, a chance de não terminar a section é grande. E se eu não terminar, o que acontece? Você vai ficar sem pontos. Caraca! É por isso que vale a pena fazer um curso preparatório, né, Fábio? Porque chegar assim, com a cara e com a coragem de fazer o teste, vamos ver o que vai dar, eu acho meio arriscado, né? É um pouco mais difícil, até porque a gente está falando de tarefas que são completamente diferentes, né, das mais tradicionais, assim, vamos dizer. Então, com certeza é bom fazer um curso, nem que seja um curso um pouco mais curto, né, mas que te prepare, né, para você conseguir trabalhar todas as tasks direitinho. E cada uma tem os seus tricks, né? Não é só sentar e fazer. Nós precisamos saber abordar cada uma direitinho, com certeza. Isso é importante, porque às vezes você fala assim, não, mas meu inglês já é bom o suficiente, eu não preciso, vou lá e vou fazer. Mas assim, tem a técnica, né? Sim. Esse lance que você falou do time management, de poder gerenciar o seu tempo e saber quanto. Eu acho que tem muita informação por detrás que te ajuda, né, quando você estuda. Sim, sem dúvidas. Eu diria que não é nem uma questão de você falar bem inglês, quer dizer, isso, claro, né, você tem que falar bem inglês, mas, como eu disse, é a questão de você conseguir abordar cada tarefa da forma que precisa, né, e se você não sabe o que esperar, é um pouco mais complicado, né. Eu já trabalhei com pessoas que falam inglês nativo
e elas tiveram bastante dificuldade, porque acharam também que podia só chegar com a cara e com a coragem e fazer a prova, né? Até acho que até dizem, né? Não sei se é verdade, mas se um australiano vai lá e faz a prova, às vezes dá mal, por mais que... Olha, ele pode falar inglês nativo, só que isso não quer dizer que ele tenha estudado bastante, né? Ah, é? Então, com certeza eles têm que ter um nível bom de inglês, obviamente, mas tem que se preparar, sem dúvida nenhuma. Muito bom, então se alguém quiser estudar com o Fábio, como é que faz para entrar em contato com você? Vou deixar seus contatos aqui embaixo? Isso, deixa o meu contato aqui, vocês podem vir aqui para o nosso Training Center também, com certeza vocês serão bem recebidos. E nós temos aqui batches intensos de 10 dias, então ao final desses 10 dias a gente consegue cobrir todas as 20 tasks, né? Então com certeza, se vocês quiserem, por favor, join us. Legal. Então, Fábio, muito obrigada pelas dicas. Obrigado a você. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo com dicas de inglês, é só comentar aí embaixo, que o Fábio vai também nos ajudar a responder algumas coisas. Com certeza. E deixe seu comentário e diga se você já fez essa prova, se você não fez, quais são os medos, se você está pensando em fazer aí do Brasil, ou se você já está aqui na Austrália. Então comente aí embaixo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal para saber das próximas novidades dos próximos vídeos, tá bom? Obrigada, até mais, Obrigado, gente. Tchau.